Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Agora sim. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Amém? Temos aqui a parábola do semeador deste capítulo, também a parábola do trigo e do joio, as parábolas do grão de mostarda e do fermento, e ainda a explicação da parábola do joio, né? E também as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Então são tantas parábolas que se assemelha muito ao capítulo 15 de Lucas, né? O capítulo das parábolas. E que fará com que nós também façamos essa abordagem de Mateus em mais de uma parte. Em mais de uma parte. Amém, amados? Então vamos à primeira parte desta abordagem de Mateus capítulo 13. Em se tratando de parábolas, sabemos que as parábolas, elas, na verdade, apesar de um trecho aqui intrigante, que a gente vai ver no capítulo 13, há um trechozinho aqui intrigante, com relação ao propósito das parábolas. A parábola é uma figura de linguagem da didática judaica, né? do didaquê, da maneira de se ensinar, da homilia, com o propósito de fazer entendido algum princípio de ordem moral, de ordem espiritual, alguma coisa enigmática trazida à compreensão, o oculto sendo revelado, o mistério sendo desvendado. O propósito da parábola era exatamente e fazer com que houvesse compreensão, visibilidade, absorção do que o mestre, o professor, o rabino quisesse comunicar, né? O propósito da parábola no final era este. Eu digo que é intrigante um trecho que a gente tem nesse capítulo 13, porque o versículo 13, o próprio Jesus, em resposta aos discípulos, ele responde dizendo que falava por parábolas, nesse caso aqui, a multidão, para que eles, vendo, não vissem, e ouvindo, não ouvissem, nem compreendessem.
para que se cumprisse neles, o povo, a multidão, a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Quando Marcos trata disso, que a gente vai falar de Marcos em Marcos, a gente está falando agora de Mateus, mas quando Marcos fala disso, há uma expressão mais assim, hiperbólica, né? Mais assim, forte, mais impactante, mais do tipo exagerada mesmo, porque existe até a colocação de que o propósito seria de que eles vendo não percebessem e ouvindo não entendessem, para que não se convertessem e não lhes fosse perdoados os pecados. Claro que se você analisar isso aí isoladamente, há um contrassenso, né? Há um antagonismo da vontade divina, porque a palavra de Deus nos diz em Timóteo que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos e venham ter conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso seria, essa colocação aqui isoladamente, de Marcos capítulo 4, versículo 12, seria uma contradição desse princípio aqui de Timóteo, como a declaração de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E outras expressões que demonstram a imensidão do amor divino para com todos os pecadores. Para com todos os pecadores. Então não podemos pegar isso aqui isoladamente. E veremos nesse capítulo 13 de Mateus, como ao chegarmos em Marcos, veremos o porquê daquela declaração ali, e também que não diverge do contexto aqui de Mateus, porque Mateus é uma compilação de Marcos, que foi o primeiro livro a ser escrito, e o personagem é o mesmo, o contexto é o mesmo, e os participantes do contexto são os mesmos, Então o sentido não diverge. Então o propósito a gente vê aqui nesta parábola, porque os corações do povo estavam endurecidos.
ouviam de mau grado a palavra, fechados os olhos da alma, o entendimento, os olhos da alma e o entendimento, segundo aos Coríntios 4:4. E a partir desse endurecimento do coração, do entendimento, a falta de interesse, na verdade, pelas coisas de Deus, o não arrepender-se, o não querer mudar, o não querer melhorar, bloqueava suas mentes para a mudança, para a transformação, para o arrependimento. E aí, não havendo arrependimento, não há pedido de perdão. E não havendo pedido de perdão, não há perdão. Isso se associa à explicação que fizemos do capítulo 11 de Mateus, versículo 31 ao 32, que é a configuração da blasfêmia. Isso configura exatamente a blasfêmia, que é a resistência à ação persuasiva do Espírito Santo. Amém? Que é uma resistência do ser humano a Deus. O ser humano que diz quando Deus tocar no meu coração. O ser humano que diz, eu ainda não senti de Deus. O ser humano que sabe que o que está fazendo está errado, mas insiste no erro. Isso configura-se a blasfêmia, porque aí não há arrependimento. E quando não há arrependimento, não há pedido de perdão. E por não haver pedido de perdão, não há perdão. Já dissemos aqui em outras ministrações que para todo pecado arrependido e confessado, há perdão. Principalmente da parte de Deus. Principalmente da parte de Deus. Quando a pessoa peca e se arrepende, pede perdão a Deus, Deus perdoa. E o perdão de Deus é automático. O perdão de Deus é sem carência. O perdão de Deus é imediato. O perdão de Deus é na hora. Lembra do cidadão na cruz? Que disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra da mulher que foi pega em ato de adultério? Já constrangida ali pelos seus algozes, com pedras nas mãos, para apedrejá-la até a morte. Só o constrangimento da vergonha ali, não precisava mais nada, para que Jesus dissesse a ela, nem eu te condeno, vá em paz e não peques mais. Porque Jesus, já sondando o coração da mulher, sabia de como ela estava arrependida. E outros episódios que nós temos registrados na Escritura, em que, quando há uma abertura para o trabalhar de Deus, Ele opera. É necessário dar lugar a Deus, para Deus operar. Por isso que está escrito em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Louvado seja Deus. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei
e ele comigo. E esta casa é o seu corpo. Essa casa é o seu corpo, é o seu espírito, é o seu ser. É o seu ser. Porque a presença de Deus, ela é testificada ao nosso espírito. Ao nosso espírito, que por sua vez habita em nosso corpo. Né? E é com o nosso espírito que testifica o Espírito de Deus. Quando se fala em línguas estranhas, quem fala é o nosso espírito. Que por estar no nosso corpo, aí vem a verbalização audível, né? A glossolalia, a língua estranha. Mas é em nosso espírito que há a testificação do Espírito Santo, a presença de Deus. Foi por isso que a gente volta, por exemplo, aqui no capítulo, a gente volta um pouco aqui no capítulo de número 12, capítulo 12, a gente volta para explicar exatamente o fato de que, versículo 43, quando o espírito imundo tem saído do homem, preste atenção, isso aqui é forte, anda por lugares áridos, lugares secos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. O espírito imundo é a influência do diabo. Não é exatamente a possessão maligna. Não é necessariamente a possessão maligna. E existem os casos de possessão maligna. Mas é a má influência. É o que faz a pessoa permanecer em práticas erradas, em coisas que desagradam a Deus. Viver mergulhada nas obras da carne. E as obras da carne estão escritas, por exemplo, uma relação delas em Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante. Porque quando a gente fala da carne, de obra da carne, as pessoas, em sua maioria, só pensam em práticas sexuais, só pensam em lascívia, como prostituição, adultério, fornicação, impureza sexual, que é a lascívia. Mas tem também a prática da idolatria, da adoração a ídolos e ou da veneração a qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Porque idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Por isso que, voltando ao capítulo 12 de Mateus, Jesus disse, não é no capítulo 12, é em outra passagem que a gente, se já não leu, vai ler. Quem amar mais a pai, mãe, irmãos, propriedades do que a mim, não é digno de mim. Então, qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração, o lugar de Deus em nosso coração, já se configura um ato de idolatria. Aí tem também feitiçaria, inimizades,
porfias, emulações. Eu vou pedir para que alguém que tem a Bíblia na linguagem de hoje, ligue para cá, por favor, rapidinho, 34 44 58 11, porque a gente vai ouvir na Bíblia na linguagem de hoje o versículo 20 do capítulo 5 de Gálatas. Então quem está com a Bíblia na linguagem de hoje, por favor, liga para cá, 34 44 58 11, para a gente ouvir essa leitura da Bíblia na linguagem de hoje, tá bom? Liga para cá, tô esperando. 34 44 58 11 é o telefone, tá certo? Pra gente ler isso na Bíblia na linguagem de hoje. Aí eu vou falando aqui: obras da carne, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Cadê a ligação? Começaram e pararam. Liga de novo. Liga antes que eu mude de assunto aqui. Então, as obras da carne são essas aí. E essa influência maligna é que faz com que a pessoa se detenha nessas práticas, é que faz com que a pessoa se detenha neste comportamento. Alô, Benção, bom dia. Essa linha caiu, vamos ouvir a outra linha. Alô, Benção, bom dia. Bom dia, Alô, Benção, bom dia. Bom dia, Pai do Senhor. Amém, Benção, com quem eu falo? Fala com o irmão Sandro, da área 21, do Alto Pascoal. Amém, Sandro. Tá com a Bíblia ali na linguagem de hoje? Senhor, Está com a Bíblia aí na linguagem de hoje? eu tenho Bíblia, irmão. Sim, mas a Bíblia que tu tem aí na linguagem de hoje? Tem. Cadê? Abre aí pra eu ler. Abre aí pra você ler. Agora só que no momento eu não sei ler, Ô, não. aí como é que tu vai... não sabes ler, né? Não sei ler não, mas meu querido. eu posso dar um versículo. Não, agora não, senão vai me atrapalhar aqui, por favor. É porque eu queria que uma pessoa na linguagem, que tivesse a Bíblia na linguagem de hoje, ligasse pra gente traduzir aqui. Eu quero traduzir como está na Bíblia na linguagem de hoje. O versículo 20, meu querido Sandrinho. É Sandro, né? É. Viu, meu filho? Fica pra próxima então, tá bom? Tá Deus te certo. abençoe. Tá na escuta aí, não é? Desculpa incomodar então, desculpa incomodar. Não tá incomodando não, mas tá na escuta aí, não tá? Tô escutando. Pronto, Deus te abençoe, viu? Fica atento aí então, tá bom? Desculpa aí, meu irmão. Não, meu filho, tá na bênção. Me perdoe em nome do Senhor. Oxe, que é isso, varão? Eu que peço desculpa a você, porque senão a gente vai mudar o foco. Entendeu? Tá certo, tá certo. Tá certo, meu filho? Deus te abençoe, viu? Amém. Quando eu liberar a linha de novo, tu liga, tá? Louvado seja Deus. Talvez eu até libere a linha para orar com 2 pessoas hoje, né? Aí o Sandro liga para orar também com a gente. Bem, até agora eu estou esperando a ligação, mas voltando aqui ao capítulo... Veja aí, a gente leu Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Mas estamos explicando exatamente essa coisa aqui do espírito imundo, de Mateus 12, 43, né? Vamos tentar essa ligação aqui. Alô, Benção, bom dia. Bom dia, pastor. Paz do Senhor. Rosemary. Rosemary, a Bíblia na linguagem de hoje? Agora, eu não estou encontrando Gálatas. isso. Gente, arrancaram, foi da tua Bíblia? Fica depois de que livro, pastor? Não, Gálatas fica depois de 2 aos Coríntios. Segundo os Coríntios, não fica melhor. Gálatas fica depois de 2 aos Coríntios, antes de Efésios. Achei. Pronto, capítulo 5, 5, versículo 19 e 20. Eu só quero que você leia o 19 e eu só queria que você lesse deixa eu ver aqui, o 20. Né? Porque essas palavrinhas não são muito comuns na língua portuguesa. Porfia, emulações, né? Aí como é que diz aí o versículo 20? diz assim: em nome
Nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Gálatas, capítulo 5, versículo 20. É porque eu estou no escuro, mas Como é que tu vai ler a Bíblia no escuro, Rosemary? Aí atrapalha a gravação do Guilherme Stone, né, o Guilherme Stone? vai dar para mim. Mas deixa gravado, Guilherme Stone, do jeito que tá. Deixa gravado do jeito que tá. Porque o pessoal fica ouvindo depois, vai saber que é ao vivo. Estamos ao vivo aqui de madrugada, na 100.7, 1h27 da manhã. Quem tá na linha é a irmã Rosemary, querendo ler a Bíblia no escuro. Meu Deus. Eu vou ler a Bíblia em nome de Jesus. Amém. Leia aí. Gálatas 5, verso 20. Diz assim, adoração de ídolos. É o quê? Diz assim, a adoração de ídolos. Adoração de ídolos, que é a idolatria, eu expliquei. Feitiçaria, diz o quê? Continue lendo. E feitiçaria. Sim, o que mais? De feitiçaria. Depois de feitiçaria, o que é que tem escrito? As inimizades. Inimizades. As brigas. Pronto. Aí tem como que? Brigas. Pronto. Então a palavra porfia, irmãos. Silêncio, por favor, Rosemary. A palavra porfia, para os irmãos que, né, dificilmente se encontra isso no dicionário da língua portuguesa. Então, obra da carne, brigas. Brigas. Emulações. Aí corresponde a que palavra? Tribulações. Depois de brigas, o que é que tem escrito? Inimizade, brigas e ciumeiros. Brigas, que mais? E ciumeiras. Não, antes, depois de brigas. Depois de brigas tem as ciumeiras. Ciumeiras, que são as emulações. E o excesso de raiva. Excesso de raiva, que são as iras. E a ambição. Ambição. Isso. Que são as pelejas. E egoísta, destruída, desunião e as diversões. Pronto, as dissensões são as desuniões. Obrigado, Rosemary. Deus te abençoe. As bebedeiras. Só até aí, viu? Obrigado, Rosemary. Amém, pastor. Fica na Glória a paz. Deus. Então, pronto, não deu para ouvir direito a leitura de Rosemary, mas deu para a gente conseguir traduzir como está na Bíblia, na linguagem de hoje. Então, os espíritos imundos influenciam as pessoas. E, por incrível que pareça, irmão, se eu dizer uma verdade aqui, agora preste atenção, você que ainda não é convertido ao evangelho, não se ofenda não, isso é só esclarecendo. Porque tem quem também é convertido ao evangelho, sofre essa influência, só que a perspectiva é de que sofra menos. Por quê? Preste atenção. A perspectiva é de que sofra menos. Por quê? Porque a pessoa está sob a direção e a habitação do Espírito Santo de Deus. A perspectiva é que sofra menos essa influência, mas o fato de ser convertido não nos torna irrepreensíveis no sentido profundo da palavra, que seria sem pecado. Porque mesmo crentes, nós pecamos, infelizmente. Paulo disse: miserável homem que sou, quem poderá livrar-me do corpo desta morte? O mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já tenho feito. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ou você acha que os crentes não vivem... não vivem assim, todo dia, o dia todo? Mas você acha que os crentes não, de vez em quando, se metem numa confusão? Ou você acha que o crente não tem uma raiva excessiva? E algumas outras coisitas mais aqui. O crente sofre isso.
Só que a pessoa que não é convertida ao Evangelho, ela está com uma dominação maior dessa má influência. Porque é exemplo das obras da carne, aí no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 em diante, fala do fruto do Espírito. E quando você lê sobre o fruto do Espírito, caridade, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, aí você observa que tem pessoas não convertidas ao Evangelho que têm algumas virtudes, algumas qualidades dessa, mais do que alguns crentes. Mas isso não significa que a pessoa seja salva. Entende? Não significa que a pessoa seja convertida. Mas em algumas coisas elas se desponta mais do que alguns crentes, que é, ou que era, para o crente, o convertido, o cristão, produzir esse fruto com maior intensidade do que o não crente. Então, tanto o crente, às vezes, se contextualiza dentro do capítulo 5, versículo 19 ao 21 de Gálatas, como o não crente se contextualiza em alguns aspectos do capítulo 5, versículo 22. Mas quando a gente volta para Mateus, capítulo 12, versículo 43, eis aí a necessidade de quem ainda não é convertido se converter ao Evangelho de Jesus, para se livrar desta má influência do espírito imundo e procurar preservar-se na presença de Deus. Porque se sai da presença de Deus, o Espírito Santo que entrou, limpou você, como eu disse a uma participante do programa na madrugada de quarta-feira, a Sheila, do Alto José Bonifácio, a mãe do Jones, o namorado da Stephanie, né? Um abraço para vocês. Que ela disse: eu não sou crente, quando eu dei a paz do Senhor para ela. Aí eu disse: mas receba a paz que é do Senhor. E perguntei a ela: você escuta o programa pela primeira vez? Ela disse: não, eu escuto sempre, estava escutando agora. E eu disse: por que tu então não entregaste tua vida ainda para Jesus, mulher? Ela disse: eu preciso me limpar. Aí expliquei a ela que quem limpa é Jesus. Quem tira o que não presta de nós é Jesus. Quando a presença de Jesus, quando a gente abre o coração, conforme Apocalipse 20, o Senhor entra e faz morada em nossa vida. E quando o Senhor entra, o espírito imundo sai. Essa influência maligna sai. Quando eu digo, quando Jesus entra, a influência maligna sai, porque o diabo, ele passa a ficar sem vez e sem voz em nossa vida. E infelizmente, e aí não se ofenda você que não é convertido, toda pessoa não convertida, ela está sob forte influência desse espírito imundo. O crente convertido, de vez em quando ele cai, de vez em quando ele cede, não é certo, a esse espírito imundo, à má influência, ao erro. Porque se não fosse assim, a gente não pecava. Né? Claro que cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A responsabilidade, obviamente, do pecar ou não pecar é nossa, porque quem será julgado seremos nós e não os demônios por nós. Os demônios não serão julgados pelos nossos atos. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. A gente culpa o diabo, a gente culpa o gato e cachorro,
mas os culpados somos nós mesmos. Querendo ou não, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Querendo você ou não, você é responsável pelos seus próprios atos. Agora, que o espírito imundo teve influência, teve. E se você não procura se encher da presença de Deus, a sua vida fica pior do que já era. Porque o espírito imundo, diz aqui a Escritura, ele traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Ou seja, a vida fica pior. Eu não conheço nenhum desviado feliz. Eu não conheço nenhuma pessoa que já foi crente e que agora melhorou porque deixou de ser crente. Mas aí não, você que aí eu volto a dizer uma palavra que às vezes eu escuto de muita gente dizer: eu não quero ser crente agora para sair depois. Não pense nisso. Pense em entrar na presença de Jesus, se encher da presença de Jesus. Amém? E permanecer na presença de Jesus. Infelizmente, o escorregar, o tropeçar e o cair faz até parte dessa caminhada. Infelizmente. O negócio é não ficar prostrado, o negócio é se levantar e levantar-se com muita pressa, se levantar na mesma hora que cair. Louvado seja Deus. Você que está afastado, se volte para Jesus com muita pressa. Você que tropeçou, você que escorregou, você que caiu, se levante agora, com muita pressa. Para que o que está ruim não fique pior na sua vida. Para que o que está ruim não fique pior na sua vida. Louvado seja Deus. E aí, se você de bom grado estiver ouvindo esta palavra, você vai se converter e o Senhor vai lhe curar, ou seja, vai lhe perdoar, vai resolver sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 15. Jesus contou essa parábola do semeador, é Jesus explicando tudo isso que eu estou falando aqui a vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os elementos desta parábola, que é a semente, e a semente é a palavra de Deus, e os tipos de lugares em que caiu a semente, uma caiu ao pé do caminho, versículo 4, outra caiu em pedregais, versículo 5, outra caiu entre espinhos, versículo 7, e outra caiu em boa terra, versículo 8. Aí Jesus explica que a que caiu ao pé do caminho é aquela que o maligno arrebatou. É a palavra de Deus que o maligno fez com que a pessoa, pela influência maligna, não entendesse a Escritura. Como está escrito em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Aqui caiu em pedregais, é o que recebe a palavra até com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração, e quando chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende.
e a que caiu entre espinhos é a que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e a pessoa fica infrutífera, não produz frutos dignos de arrependimento. Então, esses três tipos de terra, fala de influência maligna, carnalidade, materialismo e o estar focado nos problemas desta vida. Tudo isso impede que a pessoa ouça a Deus, dê lugar a Deus. É o maligno, é a carnalidade, são os interesses nas coisas desta vida, nos prazeres desta vida, ou então está focado nos problemas desta vida e não consegue focar Jesus, não consegue se voltar para as coisas que são dos interesses de Deus. E aí a pessoa não consegue mudar de vida, de comportamento, de atitude, produzir frutos dignos de arrependimento, andar em novidade de vida. E aí a palavra é ouvida de mau grado. A pessoa não quer ouvir, eu não quero ouvir isso, eu não quero entender isso, eu não quero isso, eu quero outra coisa. A pessoa fala no fundo da sua alma, lá na sua mente. E aí não pode se converter com esses bloqueios. E não se convertendo, não pode ser curada, não pode ter a vida resolvida. Se você quer ter uma vida resolvida, quer ter uma vida sarada, quer ter uma vida abençoada, abra o coração para a palavra de Deus. Se desprenda dos prazeres deste mundo, da carne, dos seus interesses pessoais. Em nome de Jesus, resista ao maligno e ele fugirá de vós, diz a palavra. Dê lugar a Deus. Dê lugar a Deus. Se converta. Dê lugar a Deus para se converter. E se convertendo, ele lhe curará. Ele resolverá a sua vida. Essa cura que fala o versículo 15, finalzinho aí, e eu o cure, é exatamente a resolução da vida. É a resolução da vida. É em termos práticos, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É em termos práticos, Atos 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É em termos práticos, segundo Crônicas 7:14, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se arrepender dos maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Abra o coração para Jesus, abra o coração para esta palavra, se converta e receba a cura, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.